Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje um personagem central da política do Rio de Janeiro. Ele foi governador 2 vezes, depois foi preso, acusado de receber propina, ficou 6 anos na prisão, foi condenado a 425 anos, foi solto no mês de dezembro e está aqui hoje no Jogo do Poder para responder, para conversar com a gente. Eu falo de Sérgio Cabral. Boa noite, ex-governador Sérgio Cabral. Boa noite, querido amigo, jornalista Ricardo Bruno. É um prazer estar podendo dar minha primeira entrevista depois de 6 anos e 1 mês de cárcere, aqui na CNT, em São Cristóvão, onde eu já gravei tantas vezes com tantos companheiros ao longo dos meus mais de 30 anos de vida pública. Então é uma emoção muito grande, inclusive rever profissionais daqui do audiovisual da CNT, que eu conheço há muitos anos, e você, que eu gosto muito. Ex-governador, o senhor esteve no apogeu, no auge, quer dizer, o senhor experimentou sensações, sentimentos, momentos, quer dizer, absolutamente conflitantes e opostos. O senhor esteve no poder absoluto, no auge, depois o senhor foi para a prisão. Ficou 6 anos no degredo, na prisão, no isolamento. Essas duas situações levam o senhor a fazer que tipo de balanço, que tipo de reflexão diante da vida? Buscar a sua essência. Após tantos anos de cárcere, onde, como usando uma expressão de um livro do Nelson Mandela, conversas que tive comigo mesmo. Sim. Então eu tive muitas conversas comigo mesmo nesse período. E o essencial é Deus, é a família, os amigos que ficaram ao meu lado, e menos é mais. Eu hoje sou uma pessoa que me satisfaço, me alegro com as coisas mais simples da vida. Governador, durante o período que o senhor esteve preso, houve vários momentos, pelo menos a percepção que nós temos aqui de fora. No primeiro momento, o senhor negou todas as acusações que havia contra o senhor. Depois, o senhor as admitiu em parte. E depois, o senhor fez ou tentou fazer uma delação acusando outros companheiros com quem o senhor se relacionou durante aquele período. Eu queria abordar um pouco essas 3 fases. Como é que foi a primeira negação, quando o senhor dizia que, enfim, negava qualquer tipo de responsabilidade sobre as acusações que pesavam contra o senhor? E depois, por que razão o senhor alterou, digamos, essa versão, essa forma de encarar a realidade, admitindo certos desvios? Bom, vamos começar pela terceira parte da pergunta. A colaboração foi anulada pelo STF. Pelo STF, graças a Deus. Apesar da circunstância, da circunstância dura para mim. Sim. de enfrentar aquele momento. Sim. Mas graças a Deus ela foi anulada, porque tirar esse peso dos meus ombros foi fundamental, além do fato de que seria um instrumento anti-institucional, antidemocrático. Quer dizer, como se a minha situação, aquela minha árvore ali, era uma floresta completamente degradada de um processo em 19, 20, 21 e 22. Sim. Diante da minha amargura, eu não estava enxergando a floresta, quer dizer, o processo democrático, onde aquilo seria um instrumento de utilização antidemocrática. E, na verdade, eu não vou entrar no mérito. O senhor é contra o instrumento da delação, é isso que o senhor quer dizer? Eu acho que ele deve ser repensado. Eu acho que no Brasil ele foi aprovado na lei de 2013. O meu sentimento é que as manifestações de 2013... Quer dizer, algumas vítimas
enfim, da Lava Jato, disseram que a delação, em dado momento, passou a ser utilizada, digamos, como forma de pressão. Sem dúvida. Àqueles que estavam no cárcere, para que eles, então, se colocassem à disposição, pelo menos dissessem coisas do interesse ou do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário. O senhor acha que a delação, quer dizer, quando a pessoa está atrás do cárcere, sem perspectiva de soltura, ele acaba optando por esse caminho mesmo, digamos, contrariando a sua posição íntima e até mesmo faltando com a verdade para se ver livre daquela situação absolutamente insuportável da prisão? Sem dúvida. E no meu caso, Ricardo, os instrumentos usados pela 7ª Vara Federal, eles eram mais violentos que o da 13ª Vara Federal. Por quê, governador? Eles entravam na família. Então, eles entravam pegando quantos pais eu vi presos com filhos, quantos irmãos presos, quantos marido e mulher presos. A 13ª Vara, por mais absurdamente desrespeitosa muitas vezes com o processo judicial, a garantia do Estado Democrático de Direito, ela não teve a mesma ousadia disfuncional e autoritária da 7ª Vara. A 7ª Vara é comandada pelo juiz Marcelo Bretas e a 13ª de Curitiba pelo ex-juiz Sérgio Moro. Exatamente. E, quer dizer, e sempre aquela articulação que foi notória entre procuradores do Ministério Público lá de Curitiba com o juiz Moro, se dá da mesma maneira que na 7ª Vara, eu diria até num grau mais complicado. A 7ª Vara, então, ela invadia, digamos, uma situação familiar, desrespeitava a acusação, completamente, saía acusando envolvendo familiares de maneira inconsistente, diferentemente da 13ª, que apesar das irregularidades, centrava no acusado principal. Tinha um cuidado maior. Então, isso me deixou, em 2019, muito desalentado, porque eu já tive, naquela ocasião, as mães dos meus filhos, meu irmão, meus amigos, meus parceiros políticos, os empresários ligados a mim, meus amigos, e por último, uma situação assim absolutamente cruel, que foi sexta-feira, antes das eleições de domingo, eu preso, eu ficava 22 horas, ao contrário do que se divulgou muitas vezes por esse grupo da 7ª Vara, de que eu tinha privilégios. Eu vou falar sobre isso. Então, ao contrário, eu entrava na cela às 5 da tarde e só saía às 8 da manhã e só tinha 2 horas de banho de sol, ficava o dia inteiro numa área claustrofóbica. Isso em Bangu 8. Em Bangu 8. E eu estava dentro da cela, era uma sexta-feira, domingo as eleições de 18. E, de repente, chamada no noticiário, filho de ex-governador Sérgio Cabral está inelegível. E não era verdade, mas o Ministério Público plantou aquilo e aquilo foi disseminado na sexta, no sábado, antecedendo as eleições. Eu falei, poxa, o que falta mais? O que está acontecendo com essa... Ou seja, eles utilizavam também como alvo a família para fragilizar o principal acusado, e aí o instrumento de delação que foi aprovado, volto a dizer, em 2013, no calor daquelas manifestações... aquelas manifestações, eu não estou tirando a legitimidade, porque qualquer manifestação, desde que democraticamente conduzida, é legítima. Cheirava muito mais, ao meu ver, para uma marcha com Deus pela Família de 64, defendendo o golpe, do que um maio de 68. Perfeito. E as pessoas não enxergavam isso. Era muito mais pró-direita do que a favor da esquerda. Era uma coisa muito forte e muito anti-institucional. Anti-institucional. E aquela coisa de quebrar a Assembleia Legislativa, quebrar o Senado, como já foi em 2013, né? Quebrar o Congresso, invadir o Ministério das Relações Exteriores, lembra? Quebraram da Justiça. Graças a Deus no Rio não houve nenhuma morte, aquela coisa não vai ter Copa. E havia um setor da esquerda tentando disputar com a direita, capitalizando o resultado daquela manifestação, né? E a maioria não enxergou o problema. Não enxergou o problema. Governador, voltando àquele ponto inicial que eu havia colocado, depois, num certo momento, o senhor negou tudo, depois o senhor admitiu parte. O que houve entre esses dois momentos, em que o senhor absolutamente negou qualquer tipo de irregularidade, depois o senhor admitiu algumas, até o senhor
disse uma frase que eu queria que você explicasse melhor: o dinheiro é um vício. Como é que é essa história? Conta pra gente melhor em que contexto o senhor disse isso. Claro, o contexto é o seguinte, Ricardo. O Caixa 2 sempre foi uma realidade na política brasileira. Eu afirmo a você e afirmo aqui ao telespectador, a telespectadora, que eu nunca na minha vida pratiquei sobrepreço. Mesmo nessa circunstância da colaboração, eu jamais afirmei isso. E mesmo os colaboradores mais cruéis, ligados às empreiteiras e à prestação de serviços, jamais afirmaram de sobrepreço. O que havia, na verdade, era Caixa 2, Era o Caixa 2. Era o resultado do lucro das empresas que ajudavam a política. Eu era o chefe político do Estado e essa prática eu reconheço que foi uma prática errada. Mas jamais fiz sobrepreço, jamais deixei de, contratando um serviço, realizá-lo como governador. Sim, sim. Jamais uma obra ficou parada, jamais uma obra foi paga sem ter sido feita. Então, assim, eu tenho a minha consciência livre sobre esse aspecto, limpa, sim, mas reconheço o erro. Não, por que eu não vou falar o meu erro? Sim. Eu assumo o meu erro. Qual foi o seu erro? O erro foi esse, você se acostumar a trabalhar com o Caixa 2 na política como algo, sim, natural. Sim. Naturalizou o recebimento de Caixa 2 através, digamos, junto a esses fornecedores do Estado que colaboravam para o seu projeto político. A Sétima Vara afirmou muitas vezes que em todas as ações do governo, de maneira alguma, eu nunca tratei uma... Tem uma questão específica que veio a público, Ricardo, que foi do Rei Arthur, essa veio muito a público. Então, isso eu quero dizer que é importante. Eu nunca peguei nenhum tipo de recurso como derivado de um contrato. Eu nunca pedi a um fornecedor, a um empreiteiro, que num contrato feito com o Estado houvesse decorrência de pagamento. Não, eu estou me referindo a campanhas eleitorais. Nas campanhas eleitorais, minhas e dos meus aliados, eu usava Caixa 2. Isso eu assumo mesmo. Agora, jamais numa contratação de um serviço, essa coisa, pedia 3%, pedia... Né? É o percentual de 3%, até diziam, 10%. Não, o Sérgio Cabral pede muito pouco perto do que os outros cobram. Eu nunca pedi. Nunca pedi. Eu nunca combinei com um empresário, olha, então essa obra aqui vai dar isso. Não. Na campanha eu ajudava. Na campanha eu ajudava os meus aliados, me ajudava e ajudava de maneira errada com o Caixa 2. Eu acho que esse financiamento, não há modelo exato de financiamento de campanha, mas eu acho que o Brasil precisava ir para um financiamento público. Oxalá a gente não tenha... O senhor quer dizer que o senhor se perdeu, digamos, nessa tratativa de Caixa 2 com esses fornecedores? Sem dúvida. E a coisa passou da medida, mas, dando assim, no que dando, é isso? Diante do número de fornecedores... Veja, o Estado do Rio de Janeiro, quando eu assumi, tinha um orçamento de menos de 30 bilhões, em janeiro de 2007. A governadora Rosinha me entregou o Estado sem pagar o 13º, sem deixar o dinheiro em caixa para pagar o salário de janeiro, e um orçamento previsto de 27, 26 bilhões para, no máximo 30 bilhões para 2007. Sim. Eu entreguei o Estado em 2014 ao meu sucessor com dinheiro em caixa e um orçamento de quase 90 bilhões. Então o Estado contratou muito. Eu não tratei com os fornecedores, parece, o Sérgio Cabral, não, eram aqueles parceiros políticos tradicionais que ajudavam no Brasil inteiro e que estavam aqui também participando de serviços, de obras e que torciam para que o Estado continuasse num ritmo de prosperidade e que apostavam na minha política. Não é? Mas essa é uma prática que eu condeno. Mas eu posso afirmar a todos os telespectadores e a você, principalmente, como âncora do programa, que eu jamais pratiquei superfaturamento. Isso eu posso garantir, olhando para Deus, para minha família, jamais pratiquei superfaturamento. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando em primeira mão, a primeira entrevista dada por ele após deixar a prisão, o ex-governador Sérgio Cabral. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-governador Sérgio Cabral numa primeira entrevista exclusiva após 6 anos de prisão. Ex-governador, uma das curiosidades que eu tenho e das notícias que surgiram no curso do processo das ações penais
que correram contra o senhor, dá conta de que houve corrupção para trazer para o Rio de Janeiro as Olimpíadas, e participou dela o Arthur Soares, chamado Rei Arthur e tal. Queria saber o que houve, na verdade, sobre isso, o que o senhor pode dizer sobre isso, o que tem de real sobre isso. Óbvio que acusação é acusação, e nem sempre a acusação retrata a realidade, mas é um fato objetivo. Ela existe e consta digamos, da ação penal. Olha, Ricardo, o que eu posso dizer, e lamento profundamente ter visto essa condução tão lamentável por parte da Procuradoria da República aqui no Rio de Janeiro, da Lava Jato. Não vamos generalizar, isso. procuradores da República, Isso. Da Lava Jato e da 7ª Vara do juiz, porque jogando por terra todo um trabalho realizado com muito esforço. Eu assumi em 2007, se você me permite. Lógico. O maior desafio foi a realização dos Jogos Pan-Americanos. Sim. O presidente Carlos Arthur Nussmann me procurou, ainda na Fundação Getúlio Vargas, na transição, para me pedir para olhar com carinho a questão dos Jogos Pan-Americanos. Estavam muito atrasadas as obras no Rio. Nós conseguimos, eu tinha o secretário de Esporte e Lazer, o atual prefeito Eduardo Paes. Sim. Onde ele, inclusive, se destacou muito como meu secretário, trabalhando incansavelmente, junto com a minha equipe de obras. Nós concluímos as obras e fizemos um grande evento, segundo a ODEPA, que é a organização que cuida dos Jogos Pan-Americanos, foram os maiores Jogos Pan-Americanos da história, os do Rio de Janeiro. E, em seguida, eu fui procurado por duas figuras do esporte brasileiro que merecem muitas homenagens. Carlos Arthur Nussmann e João Avelange, que me procuraram e me disseram, João Avelange, aquele jeito de... tratava como um filho, um sobrinho, sim. amigo de meu pai. Meu pai chegou a fazer viagens com ele pelo jornal O Globo, a coluna que meu pai tinha, fazendo uma matéria Copa especial, do Mundo, o prestígio Copa dele do na Mundo, Ásia, que era uma coisa impressionante. E ele me disse, meu filho, você entra na campanha? Se você entrar, a gente vai ganhar. Porque naquela ocasião havia uma frustração muito grande dele, do Nussmann, dos atletas, porque o Rio já havia disputado 2 ou 3 vezes e perdido. Aí o senhor entrou na campanha. E Brasília também havia disputado e perdido com o apoio do presidente Collor. Sempre na primeira fase. Eu falei, vamos entrar. Aí assumimos a campanha, preparamos a campanha. Arthur Soares ajudou de alguma forma ou não? Então, aí nós apresentamos o dossiê em 2008, né, com as outras cidades que disputavam. Eu fui pessoalmente entregar o dossiê ao secretário executivo em Lausanne, levei o Pezão, que era o vice-governador, levei o Eduardo Paes, que era meu secretário de Esporte e Lazer, o Nussmann, e o governo federal, o presidente Lula, já demonstrando muito interesse, designou o Orlando Silva para ir comigo, ministro dos Esportes. Nós entregamos o dossiê, eram 7 cidades disputando. Quando foi em junho em Atenas, 2008, passamos para a fase final. Poucas pessoas no Brasil acreditavam que nós fôssemos passar, porque seria talvez a 4ª vez que o Brasil tentava e não passava. Passamos. E aí ficamos Madrid, Chicago, Tóquio e Rio de Janeiro. As 3 cidades, Ricardo, já prontas para as Olimpíadas. Sim. Chicago, Tóquio e Madrid, praticamente prontas. Sim. Mas nós fomos muito ousados. E aí, respondendo a tua pergunta, eu dou o dado final. Sim. As disputas para a sede de Olimpíadas, elas se dão sempre 7 anos antes do evento. Então, a nossa foi em 2009 para 2016. Usualmente, as disputas, quando é unanimidade, é unanimidade. Escolha única, beleza. Mas quando há disputa, a disputa é muito acirrada. Então, por exemplo, as Olimpíadas de Londres de 2012 foram decididas em 2005 e Londres ganhou de Paris por uma diferença mínima, 3 votos, só para dar um exemplo. Então, tanto as Olimpíadas de verão, que ocorrem em julho e agosto, como as de inverno, que ocorrem no inverno europeu, do hemisfério norte, melhor dizendo, sempre tiveram disputa. Nós ganhamos de Madrid na última passagem, como são 4 cidades, aí o presidente
faz a eleição, os membros Sim. votam, a cidade menos votada é eliminada. Eles voltam a votar com os 3 membros, com as 3 cidades disputantes. Depois voltam a votar com as 2 cidades finalistas, onde as 2 delegações são chamadas para um auditório, onde tem aquelas famosas imagens minhas com o presidente Lula, com o Eduardo, com o Pelé, com Sim. toda a delegação brasileira. Bom, Ricardo, entre junho de 2008 em Atenas e outubro de 2009 em Copenhague, Eduardo e eu, Eduardo já prefeito, já não era mais meu secretário, viajamos inúmeras vezes para o mundo inteiro em reuniões com membros do COI. O que nós sentimos? Para o convencimento. E o que nós sentimos era que, e o presidente Lula, assim, sempre que podia, ele já tinha um membro da diplomacia do Itamaraty que indicava para ele se naquele país que queria visitar tinha um delegado, se o presidente da República... Foi dessa forma, então, que o que eu quero dizer obtido... foi assim. O Arthur Soares, ele teve uma ação de interesse lá dele comercial com um cidadão lá que na época cuidava do atletismo. Nós fomos fazer política e fizemos política com P maiúsculo. Nós Perfeito. conseguimos o seguinte, Ricardo, que é importante que se diga isso para a história. Sim. Para a história do esporte, da política e do Rio de Janeiro. Sim. Nós olhávamos para o membro do COI dizendo o seguinte: bom, então faz o seguinte, se a sua cidade não for e for eliminada, você vota conosco? Voto. Então, para ser assim absolutamente factual, Sim. começa o processo de eleição. A primeira cidade a ser eliminada é Chicago. Porque tudo que eu estou te contando está no site do COI, então Sim. pode ser checado. Primeira cidade é Chicago eliminada, com o Obama presente. No dia anterior nós tivemos um almoço com a rainha da Dinamarca, presidente Lula, eu e o prefeito, as autoridades de cada país. Por Chicago era Michelle Obama, o prefeito de Chicago, a Oprah Winfrey, que foi para lá fazer campanha. Nós levamos nossos ativos também. Levamos o Guga, levamos o Pelé, levamos o Paulo Coelho, lógico, levamos a turma toda. Eu levei a Priscila, que hoje é coronel, era minha major das UPPs, para ela contar a experiência das UPPs. Bom, Chicago foi eliminado, todos os votos de Chicago foram para a gente. Todos. Na segunda rodada, todos os votos de Chicago foram para o Rio de Janeiro. Perfeito. Depois, Tóquio foi eliminado. Todos os votos de Tóquio foram para o Rio de Janeiro. Então nós ganhamos por 40 votos de diferença. Ou seja, é a maior diferença. O que não dá margem para nenhum tipo de suspeição. Você ia subornar o príncipe de Mônaco? Ele é membro do COI. Você ia subornar a princesa Anne da Inglaterra, do Reino Unido? Membros do COI. Perfeito. Eu queria falar um pouco agora, mudar de assunto, falar um pouco do seu martírio, do seu sofrimento atrás das grades. O senhor esteve em 8 presídios. Esteve em Bangu 8, Benfica, Bangu 1, em 2 presídios do Paraná. O senhor esteve também na cadeia do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, no quartel do Maitá, no batalhão do BEP. Os períodos mais alongados foram em Benfica, em Bangu 8. Bangu 8 e Benfica. Bangu 8 e Benfica. E eu queria saber do senhor o seguinte: qual foi o pior momento do senhor durante esses 6 anos e que o senhor esteve atrás das grades? Qual foi o momento mais tenebroso em que o senhor acha que o senhor sofreu? Não me faz chorar não, pô. Faz chorar não, que eu estou aqui... encontrar com a verdade. Assim, do ponto de vista da saúde incontrolável, quando ela vem, quando um problema vem e você não controla, foi a situação do meu filho, no final e no começo da minha mulher. A situação do seu filho, agora quando você em dezembro, quando estava já na expectativa de sair, do Zé Eduardo. E da Adriana no começo. Da Adriana, quando ela também foi presa, é isso? Sim. Isso baixou naquele momento, o senhor ficou, nesses 2 momentos, o senhor ficou em desespero, é isso?
Como é que o senhor recebeu essas duas notícias? A notícia agora, recentemente, do Zé Eduardo? Quer dizer, Essa foi dramática, porque eu não me controlei. Quando você tem um infarto, quando você tem um AVC, você não se controla, né? Então, os médicos disseram lá, os médicos, que eu agradeço muito, da PM, dos bombeiros também, que me cuidaram. Sim. E até os companheiros presos lá do BEP, que foram extraordinários, o Sargento Portugal, que deve estar nos vendo na cadeia nesse momento. Sim. Me carregaram, eu desmaiei. Eu tinha ido para a doutora Patrícia Proetti, que é a minha grande advogada. Sim. E fui até ela, na expectativa da votação do Supremo, né? Estava ali acontecendo, acho que o ministro André, alguém ia dar um voto, e eu entrei na cabine, peguei o interfone e vi a carinha da doutora Patrícia Proetti ruim. Aí falei, o que houve? O ministro votou contra? Ela me deu a notícia. E a gente, uma situação meio precária, a cabine e tal. Parlatório. O chamado parlatório. E eu virei assim, eu estava de frente para ela e virei e aí não me lembro mais nada. Ela me relata que eu bati com a cabeça e os olhos viraram, eu fiquei 4 minutos desmaiado. Aí foi atendido depois. Aí fui atendido e a médica disse, o senhor teve um AVC, mas a sua condição física, que lá no BEP tinha uma academia, não, pois é, eu chamava de tétanos. Essa é uma outra questão. Foi dito que o senhor, durante esse período, o senhor se tornou um atleta, o senhor se fortaleceu e passou a praticar atividade física com regularidade. É isso mesmo? É verdade. A tua produção está me oferecendo aqui quando botar para você, eu pego aqui. Ó. Exato. Pronto, vem cá, Conceição. Já está aqui comigo. Passa ali, pode passar para mim que eu já vou responder. De fato, eu passei um sufoco grande. Obrigado, Conceição. Nos primeiros anos, né? Porque, sim. do ponto de vista de... E era engraçado, quer dizer, que era engraçado hoje, né? Sim. Enquanto eu vi assim na notícia, Sérgio Cabral está com queijo, está com camarão, está com não sei o quê. Houve uma acusação lá no BEP também que o senhor tinha muitos privilégios. O senhor tinha camarão, o senhor usava bomba, o senhor tinha comida árabe, o senhor era tratado a pão de ló, era isso? Então vamos aos esclarecimentos. Camarão eu não como há 20 anos porque eu tenho ácido úrico. Eu tomo Ziloric 100 há mais de 20 anos. Gostaria muito de poder comer camarão, mas não posso porque eu tenho ácido, nem frutos do mar. Também foi isso que tomava bomba para se for. Eu jamais tomei. Eu também quero aqui homenagear o Dr. Tiago Gen, um capitão militar extraordinário, e a Sargento Helena, uma fantástica profissional da saúde, e me recomendaram, não faça isso, não precisa de bomba, até porque, graças a Deus, minha testosterona é alta. Então, eu não tomei. Né? Eu passo testosterona gel aqui Sim. Epidérmica aqui, né? Sim. E nunca fiz, não. Também nunca fiz. E a terceira, do restaurante árabe, era de um preso lá, o Coronel Cláudio, cuja esposa tinha um restaurante árabe. Então, e ela é muito presente, a Bia, uma pessoa extraordinária, ela acompanhava lá o coronel, e ela, assim, ia lá visitá-lo, quarta, sábado, domingo, toda a visita, e eles discutiam a questão do restaurante dela, que era, se eu não me engano, em Cambuinhas, de Niterói. Sim. Então, aquela lista ali de compras é do restaurante da esposa do coronel, não era meu. Mas, assim, hoje é engraçado, mas na hora você... Evidente. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta daqui a pouco, hoje entrevistando o ex-governador Sérgio Cabral. Nós voltamos com o Jogo do Poder, entrevistando hoje, de maneira exclusiva, a primeira entrevista do ex-governador Sérgio Cabral, após deixar a prisão. Governador, embora o senhor tenha sido condenado a 425 anos de prisão, o senhor não estava preso por conta dessas condenações, elas não transitaram em julgado. O senhor estava preso por conta de prisões preventivas. Eu me lembro de uma frase do ministro Gilmar Mendes, quando analisou e, na verdade, deu o parecer final, o voto final a favor da sua soltura, em que ele dizia que é inadmissível que se tenha prisões preventivas tão alongadas que durem 6 anos, que elas são injustificáveis
no Estado democrático de direito. Bom, depois de todos os outros presos da Lava Jato terem sido ou libertados ou transferidos para prisão domiciliar, o senhor continuou preso. O senhor foi o último acusado da Lava Jato a deixar a prisão. O senhor atribui isso a quê? A sua delação, ao fato de ter feito aquela delação? Enfim, a que o senhor atribui, quer dizer, essa situação excepcional que ocorreu em relação ao seu caso, ou ao volume de acusações que havia contra o senhor? Enfim, qual é a sua avaliação? Olha, decisão da justiça a gente cumpre, né? Mas, de fato, foi algo assim fora da curva. Primeiro, em relação a esses 400 e tantos anos, muitos anos já caíram, porque já houve invalidação de vários processos. Sim. E outros certamente acontecerão. Ricardo, enquanto eu tive 35 processos na 7ª Vara, enquanto um réu da Lava Jato, pode pegar aí um empresário, um político, qualquer um dos 300 que passaram, mais de 300 que passaram pela 7ª Vara, eles respondiam no mesmo processo a 2, 3, 4, 5, 6 fatos, digamos, correlatos, empresas, né? Diferentes. Sim, sim. No meu caso, a 7ª Vara destrinchou de uma maneira, fez o chamado Max Processo, que hoje é bem avaliado, é um tema do momento na justiça internacional dos países democráticos, que é uma forma de você impedir a defesa. Uma forma de você... A doutora Patrícia Proetti, que eu quero aqui louvar, que é uma advogada de mão cheia, uma amiga querida, ela, e muito competente, ela, diante de 30... O juiz Marcelo Bretas fatiou as acusações contra o senhor em 35 ações. 35 ações. 35 ações. Enquanto um deputado respondia a 5, 6, 7, 8, 9, 10 assuntos num processo só, comigo era uma coisa... O senhor atribui a isso o fato de ter ficado, pendurado a sua prisão? Eu não sou juiz, eu ocupei 2 poderes. Excepcional e alongada? Não, eu fui chefe do Poder Legislativo 8 anos, fui chefe do Poder Executivo 8 anos, mas no Judiciário eu nunca... Então eu respeito o Judiciário e acho que é fundamental para a democracia, então... Como é que, já que estamos falando desse caso, falando da 7ª Vara muito, eu queria saber do senhor o seguinte: recentemente o juiz Marcelo Bretas foi afastado de suas funções pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça por conta dos abusos praticados na condução das ações penais da Lava Jato no Rio de Janeiro. O senhor, como uma das vítimas da atuação do juiz Marcelo Bretas, como é que analisa esse fato? Olha, as investigações estão em curso, mas eu quero registrar aqui que eu fui uma vítima desses abusos. Isso vai vir à tona. O que vai vir à tona exatamente? Veja, governador, fatos objetivos. O senhor tem fatos objetivos sobre esses abusos? O senhor tem fatos novos sobre isso? Eu sei que o senhor foi procurado pelo Nitalmar em dado momento, quando o senhor estava preso, oferecendo, digamos, contrapartidas para que a sua vida fosse facilitada. É isso? E se é isso, explica melhor isso. É exatamente nesse caminho. Inclusive o senhor fez uma ação, protocolou uma ação nesse sentido também, junto ao CNJ. Para esclarecer e confirmar essa situação dita pelo advogado Nitalmar, eu fiz uma declaração ao CNJ contando esse passo a passo e comprovando, mais do que isso, comprovando as idas do advogado ao presídio de Bangu 8 para me abordar nesse tema. E aparece ele abordava em nome do juiz Marcelo Bretas? Em nome do juiz Marcelo Bretas. Mas vamos deixar o CNJ trabalhar e apurar, porque eles estão fazendo isso, pelo que eu li nos jornais, pelo que eu li. Ele ofereceu o que ao senhor em contrapartida? Vamos deixar o CNJ trabalhar. Perfeito. Governador, o senhor ficou muito tempo preso, 6 anos é muito tempo. Óbvio que, enfim, outros personagens da política mundial também foram presos, assim, e tiveram um choque quando foram soltos.
Eu me lembro que Mandela ficou 27 anos preso e ao sair ficou absolutamente surpreendido com a revolução tecnológica que encontrou. O mundo era outro depois que ele saiu da prisão. O senhor ficou 6 anos preso, apartado do mundo da vida, agora solto. O senhor teve alguma surpresa, quer dizer, sobre as mudanças ocorridas no mundo nesse período que o senhor esteve detido? Olha, Ricardo, os rompimentos tecnológicos, né, as disrupções, palavra da moda, sim, elas se deram nos últimos 23 anos numa velocidade incomparável na história da humanidade. Sim. E O que te surpreendeu mais? então, quer dizer, o Mandela, por exemplo, eu li todos os livros dele na prisão. A biografia? Tudo. Sim. Dos depoimentos de carcereiro, de secretária, as Sim. cartas dele, que é a Sim. conversa que eu tive comigo mesmo, e a autobiografia, Sim. A Longa Jornada para a Liberdade. E ele falava coisas assim que eu aprendi. Disciplina, sono, ginástica, leitura, trabalho, foco. Essa era a sua rotina na Essa era a minha rotina. Eu, assim, abstraí. A música, porque podia ter rádio, então eu ouvia muito Nova Brasil e JB-FM. JB-FM. E dei uma beliscada também na Rádio Cidade, porque a Rádio Cidade teve um período que ela retornou, então Sim. eu fazia uma atividade... Música, leitura, atividade física. Leitura. E era muito pequena, a cela tinha 6 metros quadrados. Estava isolado ou estava com outros? Num corredorzinho com 5 presos da Lava Em Jato, Bangu 8. onde eu passei mais tempo. Sim. Éramos, durante um período, éramos 5, 6, depois fiquei sozinho. Quando houve essa fase de todos irem embora, Sim. eu fiquei sozinho lá. Mas eu fazia uma ginástica em frente ao banheiro, ali, um degrau, e ouvia a Rádio Cidade e tal. Então a música me ajudou muito. E o Mandela me dizia isso, busca abstrair, busca disciplina. E de fato, quando eu saí agora, eu percebi houve um choque. O fim dos jornais impressos, praticamente, a formação pela internet. Não, outro dia um colega nosso, eu sou jornalista de profissão, um colega nosso me dizia que o jornal principal do Rio de Janeiro vende 16 mil exemplares na banca. Jornal Globo, exatamente. Jornal Globo vende 100 mil. Vende 100 mil ainda de assinantes que querem receber tocar o papel. Mas eu sou do tempo, eu trabalhei no Globo muitos anos, sou do tempo que a edição de domingo vendia 1 milhão de exemplares. Pois é. Então, quando fala que tem 80 mil, 50 mil, ai, meu Deus. Não, eles estão bem, eles estão com 200 mil em mas com digital. Não, 200 mil digital sim. 100 mil jornal assinantes e 18 mil em banco. Você imagina que aquilo me chocou, porque eu passei os 6 anos recebendo os jornais. Então, os advogados levavam os jornais. Meu filho levava o jornal, meu filho que é advogado, Marco Antônio. Então, ele levava e tal. E eu ficava... Quer dizer, então eu estava com o hábito de 6 anos, porque eu continuava tendo antes de ser preso. Aí, de repente, tudo no celular? Como assim? Mudou totalmente. Governador, eu estou tentando, assim, fazer com que as respostas sejam um pouco mais curtas para a gente abordar outros assuntos. Por exemplo, o senhor foi governador e um dos projetos mais vistosos da sua administração foi a implantação das UPPs. Naquele momento, o Rio de Janeiro achou que encontrou uma saída para a situação crítica da segurança pública. Poxa, como ninguém pensou nisso antes? Olha como melhorou a segurança pública. Havia ali uma expectativa de solução, ou pelo menos de que se atenuasse a grave crise de segurança pública que perdura no Rio por muitas décadas. Muito bem, o projeto ruiu, o projeto fracassou. Que tipo de análise, de balanço, de avaliação? Há, digamos, quem diga que não houve acompanhamento também de atividades sociais que pudessem, de alguma forma, fazer com que não houvesse apenas a presença da polícia, mas que houvesse, digamos, uma evolução em outros campos para que, enfim, não houvesse mais risco de um retorno à situação anterior, em que os traficantes apareciam ostensivamente na comunidade. Mas o fato é que, qual é a sua avaliação sobre o fracasso desse projeto? Na verdade, cara, a gente deve olhar, usando uma expressão que eu usei no começo da entrevista, a floresta e não só a árvore. Quer dizer, a UPP ela é inserida dentro de um contexto em que nós atuamos na segurança pública. Então, nós renovamos toda a frota da polícia, que estava precarizada em 2007, 2008.
nós criamos uma política de tirar o profissional da segurança, e aí eu falo de PM, civil, bombeiro militar e policial penal. Nós criamos o regime adicional de serviço, o RAIS, e o PROES. Com isso, nós permitimos que o profissional da segurança pudesse, nos seus dias de folga, poder trabalhar com dignidade, recebendo sua remuneração, com direito a todas as eventuais circunstâncias negativas que ele possa passar, seguro, etc., Sim. tendo a proteção do Estado. Com isso, nós ganhamos um volume grande de profissionais de segurança nas ruas. Nós criamos também as metas. Nós criamos um programa de metas em que a redução da criminalidade, nós dividimos o Estado, foi um conceito criado por nós, em RISPs, Regiões Integradas de Segurança Pública. E criamos as AISPs, as Áreas Integradas de Segurança Pública. E lá nós integramos, nessas áreas, as delegacias de polícia civil e os batalhões daquela região. E nós estabelecemos metas, coordenada essa política de metas pelo professor Vicente Falcone, que para mim é o maior gestor brasileiro em atividade, e tendo também o Zé Mariano Beltrame e, sobretudo, o subsecretário Roberto Sá, o Roberto Sá cuidava particularmente desse programa de metas. Nós fizemos uma redução bárbara nos índices criminais, botamos latrocínio, homicídio, roubo a cargas, roubo a veículos, roubo a transeuntes, roubo a residências, e nós estabelecemos metas semestrais. E nós criamos uma forma de remuneração, Ricardo, muito interessante. Do soldado da PM ao coronel full, o pagamento do bônus era o mesmo. Do inspetor da Polícia Civil ao delegado de primeira, o pagamento era o mesmo. Então nós motivamos as corporações ao trabalho. Isso foi muito exitoso. E não deu certo depois por quê? Não sei, eu não posso responder pelos meus sucessores. Na sua avaliação. Mas só para concluir, nós criamos o Centro Integrado de Comando e Controle na Cidade Nova, que é o maior centro de comando e controle da América do Sul. Não tem nada igual na América do Sul. Nós criamos a Cidade da Polícia Civil, que era um sonho numa antiga fábrica da Souza Cruz, ali no Jacarezinho. Então, as UPPs, elas entram nesse contexto e elas foram uma possibilidade, uma política. Na verdade, ela não deu errado, quer dizer, ela dá certo. Você tem que cuidar direito. Ela não pode virar um DPO. Ela tem que ser uma unidade e você tem que fazer toda uma política de gestão de pessoas permanente para que aquilo dê certo, como qualquer coisa na vida. Não é? Perfeito. Se você não cuidar, não anda. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com a primeira entrevista dada pelo ex-governador Sérgio Cabral após deixar a prisão. Estamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-governador Sérgio Cabral na sua primeira entrevista após deixar a prisão, 6 anos de prisão. O governador, queria pedir que o senhor fosse bem sintético nas respostas agora, para a gente abordar o maior número de assuntos, e a gente tem muita coisa ainda, estamos já no último bloco. Como é que o senhor era tratado na prisão, pelos demais presos e também pelos responsáveis, pelos policiais do aparato de segurança? Com muito respeito, Ricardo. Sempre com muito respeito. E muito nutrido pelo depoimento de familiares dos presos. Sim. Uma senhora que ia lá e dizia, olha, graças ao senhor que eu entro de graça nos ônibus por causa da lei do idoso, vou ao cinema pagando meia entrada. Outra, sou professora, na sua época eu recebia muito com dignidade. Então esses depoimentos me nutriam muito. Então sempre com o maior carinho dos efetivos e dos presos. Que papel teve a família para suportar esses 6 anos lá? E como é que foi o reencontro com os filhos e com os netos depois de deixar a prisão? Essencial, Ricardo. Eu conheci meus 2 netos mais velhos, o Marco Antônio e a Catarina, na prisão. O Marco Antônio está fazendo 5 anos agora e a Catarina vai fazer 4. Sim. E Serginho nasceu agora, né? Serginho já nasceu, eu já fora da prisão, filho do Zé. E o Marco e a Catarina, filhos do Marco Antônio e da Jéssica, e o Zé com a Nathalie. Sim. E foi emoção. Assim, a família foi tudo para mim. Deus e a família, assim, foram
vitais. Se não fosse Deus, eu conversar com Deus na minha solidão e com a família presente, família muito presente. Governador, agora um pouco de política. Como é que o senhor viu a volta do presidente Lula após Bolsonaro na presidência da República? Fiquei muito feliz. Como é que o senhor viu a vitória de Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro, ele que assumiu o governo como vice de Witzel? Witzel foi vítima do impeachment, foi empichado por conta das acusações que havia contra ele. Cláudio Castro assumiu e ganhou de maneira retumbante com 69% dos votos agora no ano passado. Como é que o senhor viu a política do Rio com a eleição do Cláudio Castro? Eu fiquei muito feliz porque eu vejo que o Cláudio, ele não o conheço pessoalmente, não tive esse prazer, mas vejo que ele é um homem público muito sensato, e a sensatez para o homem público é tudo de importante. Sabe dialogar, sabe conversar e sabe fazer também, sabe realizar. E acho que foi o melhor caminho, foi a melhor decisão da população do Rio. Governador, como é que o senhor encara e que tipo de reflexão o senhor faz a respeito de uma frase que é muito comum, que é corriqueira, que se fala de modo reiterado no público em geral? Olha, todo político é corrupto. O que o senhor diz sobre essa frase? Lamentável. Lamentável e não é verdade. Não é verdade e sem a política a gente não vive em sociedade. A política é um instrumento mais nobre de negociação. É aquela coisa, Ricardo, eu só quero ficar com as pessoas que eu me identifico. Ok, mas na hora que você busca um cargo de maior relevância, você tem que entender a complexidade e a heterogeneidade do pensamento. Você não pode achar que o teu pensamento e aquelas pessoas que te seguem devem predominar sobre as outras. Você tem que dialogar. Né? E a chamada correlação de forças. Isso é o bonito da política. É você negociar sempre com objetivos. Sempre não, eu quero melhorar a educação do meu Estado. Então, eu tenho que ter uma tranquilidade na Assembleia, eu tenho que ter um pacto com os gestores de educação. Isso é política. Eu quero melhorar a saúde. Eu fiz 7 hospitais, eu fiz 55 UPAs, eu fiz o Rio Imagem. Como é que se faz isso? Se faz com política. Como é que eu fiz como é que eu fiz as UPPs? Com política. Sim. Né? Como é que você ganha uma Olimpíada? Com política. Como é que você faz a Jornada Mundial da Juventude Católica pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro? Com política. Como é que você faz os Jogos Mundiais Militares? Com política. Como é que você faz as Olimpíadas, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações? Como é que você faz a linha 4 do metrô? Quer dizer, o Rio de Janeiro estava anos sem buscar financiamento e você não tem desenvolvimento. Vi isso outro dia de um empresário grande do Brasil. Desenvolver, investir significa se financiar. Quando eu assumi o governo, o Rio estava 10 anos sem poder um banco pegar empréstimo. Então, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Mundial, Banco Interamericano passaram a financiar o Rio. Isso é política. Então, eu acho que a política é a atividade mais nobre que nós temos. Sobre o governo do Rio de Janeiro, sobre o Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma dependência muito grande do petróleo, o senhor sabe muito bem disso. Há uma ação que o senhor entrou quando em 2012 houve uma aprovação de uma lei no Congresso retirando os royalties do Rio de Janeiro, redistribuindo-os com os demais entes da federação, com os demais estados da federação. O senhor, governador, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal que originou uma liminar da ministra Carmen Lúcia que suspendeu os efeitos da lei e essa ação não foi julgada até hoje. Como é que o senhor vê esse imbróglio do Rio de Janeiro em relação ao petróleo, essa dependência e essa fragilidade de nossa posição que é, na verdade, cobiçada pelos demais estados que querem repartir isso que é de direito do Rio de Janeiro? Os royalties e a participação especial no meu governo não representaram nem 15% da arrecadação. Não chegava nem a 15%. O que nós fizemos foi aumentar o ICMS, não aumentar em alíquota, mas aumentar a arrecadação, a base da arrecadação, sim, reduzir o custeio do Estado, sim, e por isso chegamos a quase 90 bilhões de orçamento. Você tem uma ideia, Ricardo? Em 2010, o Rio passou São Paulo no volume de investimentos diretos. Nós investimos mais de 7 bilhões de reais. E o governo federal deu 1 bilhão, 6 bilhões foram do Estado. Eu vejo que houve um grande equívoco do governo naquela ocasião, do governo federal. Eu tive que ir para as ruas, tive que ir para Rio Branco
com os prefeitos do Estado, com a militância, botamos 100 mil pessoas nas ruas em 2 manifestações, e eu estava adverti a todo o governo federal o equívoco da decisão, por uma razão maior do que o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, a mudança da lei seria muito ruim. Entender o pré-sal como uma riqueza que ia resolver todos os problemas do Brasil, vocês estão equivocados, porque a idade do petróleo, a idade da pedra acabou. A pedra ainda é importante. Essa reunião, eu me lembro, foi em 2009, no Palácio da Alvorada, com a ministra Dilma, com o presidente Lula, com todos os ministros da autoridade. Não façam isso, porque hoje o modelo brasileiro é muito bom. A reestatização é ruim. E isso realmente se provou muito ruim. Nós vamos finalizar o programa, um bate-bola final, uma coisa muito rápida, que eu queria saber a sua opinião sobre determinadas posições. Primeiro, saber o seguinte, alguma decepção muito grande? Eu prefiro pensar nas alegrias, na vida, na saúde, nas bênçãos que Deus me deu e na minha família tão linda. Um arrependimento, governador? O que eu já expus. Eu queria que o senhor comentasse alguns personagens que passaram pela sua vida e que hoje continuam protagonistas da política nacional. Lula. O presidente mais popular do Brasil e um sujeito extraordinário. Bolsonaro. Sempre com uma relação muito distante, mas que manifestou ao Marco Antônio, ainda deputado federal, eu preso. O Marco e ele tinham gabinetes muito próximos, um respeito muito grande por mim. O Flávio também, como deputado estadual, sempre teve um respeito muito grande por mim. Cláudio Castro. Um bom governador e uma surpresa muito positiva. Sérgio Moro. Um antidemocrata disfarçado. Marcelo Bretas. Prefiro não emitir opinião. Ex-governador Pezão. Uma escolha errada. Prefeito Eduardo Paes. Um prefeito trabalhador. Ex-governador Garotinho. Prefiro não emitir opinião. Marcelo Freixo. Um sujeito inteligente, mas equivocado. Washington Quaquá, líder do PT no Rio de Janeiro. É um líder muito importante, um líder de base bem importante. E a vida agora, governador? O senhor tem pretensão política? Não, eu tenho pretensão de trabalhar como consultor de gestão e quem sabe até de política. Trabalhar não sendo mais um produto, mas cuidando de outros produtos. E vou abrir um perfil amanhã, segunda-feira. No Instagram, começo amanhã, primeira mão dando aí. Segunda-feira, amanhã, enfim, tocar a vida como jornalista e gestor, né, que fui durante tantos anos, fui deputado 12 anos, senador, governador 2 vezes, então acho que eu posso contar e preso também, porque foi uma grande experiência de vida para trocar. Não sou o Graciliano para fazer um Memórias do Cárcere, mas também vou colocar na salada esse período. Muito obrigado, governador Sérgio Cabral, pelo privilégio de entrevistá-lo em primeira mão logo após ter deixado a prisão. Foi um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Um prazer e boa noite a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta, como sempre, no próximo domingo, às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.